A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Meus irmãos, eu quero desejar a cada um de vocês, né, um feliz ano novo, que Deus me abençoar cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, estou aqui hoje para trazer mais uma palavra de salvação, mais uma palavra de edificação, meus irmãos, porque sabemos que Jesus está pertinho de buscar a igreja dele. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O Filho, que é Jesus Cristo, está esperando só a ordem do Pai de buscar a igreja dele. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, nem os anjos, somente Deus sabe. Isso está pertinho de acontecer. Então, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra de alerta que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3, né? Que está escrito assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeira coisa que o Senhor fala aqui, ó, bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Bem-aventurado, meus irmãos, significa felizes. Felizes são aquelas pessoas que lê a palavra de Deus, aquelas pessoas que tiram tempo para ler a palavra de Deus, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que tem tempo de ver uma novela, tem tempo de ver um filme, tem tempo de ir no jogo, tem tempo de ir no futebol, mas não tira o tempo de ler a palavra de Deus, que é um alimento que vai nos levar para a vida eterna, um alimento que vai nos levar ali para a salvação. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm abandonado a palavra de Deus, tem muitas pessoas que não têm tirado tempo para ler a Bíblia. Por isso que o diabo tem enganado muitas pessoas, meus irmãos. O diabo tem enganado muitas pessoas porque as pessoas não querem mais ali tirar tempo para ler a palavra de Deus, meus irmãos. O povo hoje em dia não quer tirar tempo mais para ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que felizes são aqueles que lêem a palavra de Deus e os que ouvem também, ou seja, ouvir também, meus irmãos, ouvir e praticar ela, como a Bíblia diz aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guarda. Ou seja, ler a palavra de Deus, ouvir também, meus irmãos. A importância de nós ouvir a palavra de Deus, independente de quem seja, meus irmãos. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. É melhor a gente ser humilde para ouvir, meus irmãos, do que falar coisas precipitadas, do que falar coisas a qual Deus não mandou, meus irmãos. Ouvir a palavra do Senhor e guardar ela no coração. Ou seja, o que significa guardar? É obedecer e colocar em prática aquilo que nós leu. Não adianta você ler que o adultério é pecado e você continuar adulterando. Não adianta você ler, meu irmão, que a fornicação é pecado e você continuar em fornicação. Não adianta você ler na Bíblia, meus irmãos, que o lesbianismo é pecado e você continuar nessa prática. O homossexualismo é pecado e a pessoa continuar nessa prática, meus irmãos. Então a Bíblia ela vai ter efeito na nossa vida quando a gente pratica a palavra de Deus, meus irmãos. Eu vejo que tem pessoas que têm uma idolatria, meus irmãos, ali no Salmo 91, a pessoa abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta em cima da prateleira. Meus irmãos, o diabo não tem medo de Bíblia aberta. O diabo ele cai por terra quando a gente santifica a nossa vida, quando a gente pratica a palavra, quando a gente ora, quando a gente jejuma. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta você ter fé e não praticar ela. Não adianta eu falar que tem fé, mas quando eu vou orar para Deus curar alguém, será que vai curar? Que fé é essa? Tem que praticar a palavra de Deus. Feliz é aqueles que ouvem, feliz é aqueles que praticam e guardam a palavra de Deus. Guardar é obedecer aquilo que você leu, meu irmão. Guardar é obedecer aquilo que você está ouvindo, vindo da parte de Deus. Mas cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que pregam ali palavras de alta ajuda, palavras de porta larga, a qual não leva a edificação. Porque o diabo, meu irmão, ele não está preocupado com quem está no pecado, não. O diabo está preocupado com aquele que está orando pelas almas. Lembra que quando Pedro, discípulo de Jesus Cristo, quando ele estava pregando ali, ganhando almas para Jesus, o diabo ficou incomodado. Eu vou ter que dar um jeito de calar esse homem. Então o diabo ali usou aqueles homens para prender Pedro no cárcere. Porque eu me lembro, meus irmãos, que o primeiro discurso de Pedro, quando ele pregou, a Bíblia nos relata que Pedro ganhou quase 3.000 almas. E o segundo discurso de Pedro, quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Por que que Pedro ali
Com as palavras, quase 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus, porque Pedro, meus irmãos, ele ouviu Jesus pregar e praticou as palavras, meus irmãos. Pedro não foi só ouvinte, ele praticou o que Jesus falou, meus irmãos. E só pelo fato de Pedro ter ouvido e guardado e praticado, meus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo fez Pedro lembrar das palavras a qual Jesus ensinou, meus irmãos. Por isso que as almas ouviam aquelas palavras e se rendiam, porque Pedro, ele ouviu a palavra de Deus, guardou ela e obedecia, como nós acabamos de ler. Bem-aventurado, meus irmãos, é o que lê a palavra. Aquele que ouve também, aqueles que guardam a palavra de Deus, não tem que andar em conjunto. Ler a Bíblia, ouvir e guardar e praticar a palavra de Deus, meus irmãos. Não adianta pregar bonito aqui e não praticar o que está escrito. O que mais tem, meus irmãos, é isso. A pessoa prega bonito, mas não pratica o que está escrito na palavra de Deus. Porque naquele grande dia, meus irmãos, naquele grande dia, vai ser revelado, meus irmãos. Pessoas também que se diz ser servo de Deus, pessoas que se dizem conhecedor da palavra de Deus, mas não pratica aquilo que está escrito, meus irmãos. Então o Senhor diz que nós vamos ser felizes quando a gente ouve, quando a gente lê a palavra e pratica ela, praticar com amor, meus irmãos. Porque quanto mais a gente pratica a palavra de Deus, mais Deus vai nos ensinando o caminho certo, mais você vai tendo prazer, meus irmãos, das coisas do Senhor, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, um versículo completa o outro, Deus vai te fazer você lembrar daquela palavra que você leu. Então, meus irmãos, o maior alimento nosso é a palavra de Deus, que vai nos levar à vida eterna. Quantas pessoas, meus irmãos, têm rejeitado essa palavra aqui? Ó? Quantas pessoas têm rejeitado? Lá no livro de Amós, a Bíblia diz que no capítulo 8, versículo 11, que chegará dias, virão os dias que Deus mandará grande fome nessa terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus não vão achar. Hoje você tem a oportunidade, meus irmãos, de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que vai nos libertar do pecado, que vai nos levar para a vida eterna, meus irmãos. E o mundo tem rejeitado, o mundo tem debochado dessa palavra. Feliz é aqueles que ouvem, que guardam essa palavra, dessa profecia. Ora, o porquê que o Senhor disse que nós devemos ouvir, nós devemos ler, ouvir e guardar? Porque o tempo está próximo. Jesus está perto de voltar e buscar os escolhidos dele, meus irmãos. Será que nós estamos preparados? Será? A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo, meus irmãos. Vamos examinar a nossa vida, vamos consertar a nossa vida enquanto nós temos tempo. Se Deus usar alguém para falar de Deus para você, meu irmão, não vira as costas, não ouve, meus irmãos. Seja humilde. Jesus disse que ele oculta essas coisas ao soberbo, mas revela aos pequeninos e humildes. Porque quem é humilde, irmão, ouve primeiro antes de sair falando palavras precipitadas, meus irmãos. Talvez você está esperando Deus usar um pastor da igreja para falar com você, mas talvez Deus quer usar alguém do lado de fora para falar com você, meus irmãos. Porque é assim, meus irmãos. Porque tem pessoa que só vai na igreja atrás de revelação, atrás de profecia. Só tem pessoa que só vai na igreja atrás de receber bênção, receber uma profecia. Meus irmãos, o fato de você ser revelado e receber uma profecia não significa que você vai ter vida eterna. A gente vai ter vida eterna quando a gente santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, andar em obediência com o Senhor, nós vamos herdar a nossa salvação. Não é igual muitos dizem, morreu, acabou, não, meus irmãos. Só tem dois destinos, ou vai para o céu ou vai para o inferno, meu irmão. Depende daquilo que você está praticando, meus irmãos. E Jesus está nos dando mais uma oportunidade para nós voltar para os caminhos dele, meus irmãos. Jesus está como nosso advogado fiel. E naquele dia ele vai estar como juiz, amém? Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos guardar no nosso coração, né? Como o salmista diz, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o fato de você ler a palavra e o fato de você guardar ela no coração não é para mostrar para alguém que você conhece a palavra, não é para não pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?